Havia um homem chamado Elias, 40 anos, cabelos começando a ceder à prata, olhos fundos, não pela idade, mas por uma ausência de brilho que o tempo havia cultivado lentamente. Elias trabalhava há mais de 15 anos na mesma repartição, batendo ponto, preenchendo relatórios, sorrindo com educação, mas sem convicção. Todos os dias eram cópias amareladas do anterior. Sua vida era previsível e fria, como um café esquecido na xícara de porcelana da manhã. Ele não era infeliz, mas também não era feliz. Estava preso no meio termo, onde os sonhos vão para morrer em silêncio. Acordava cansado, dormia inquieto, e o espelho do banheiro, quebrado em uma quina depois de uma reforma mal feita, era o único que ousava devolver-lhe a imagem fragmentada de si mesmo. Ele costumava encarar aquele espelho como se buscasse algo por trás das rachaduras, mas tudo o que via era um homem comum. E naquele silêncio entre a barba mal feita e o botão apertado da camisa social, Elias pensava: será que é isso? Foi só para isso que eu vim? Sua esposa, Helena, percebia. Ela via quando ele silenciava demais, quando não comentava mais os planos para o fim de semana, quando se esquecia dos aniversários dos colegas que antes anotava em um caderninho. Mas ela o amava com paciência e orava todas as noites, pedindo a Deus que acendesse novamente a chama daquele homem que um dia sonhara alto. Ela sabia. Havia ouro ali, coberto pela poeira da rotina. Numa tarde de sábado, enquanto arrumavam o sótão para uma possível mudança, Elias encontrou uma caixa velha, coberta de pó. Dentro dela, entre fotos antigas e papéis amarelados, havia um livro com a capa gasta, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Não lembrava de tê-lo comprado, nem sabia como aquilo fora parar ali, mas, curioso, abriu ao acaso, e a primeira frase que leu dizia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Elias sentiu algo, como se aquela frase tivesse sido escrita exatamente para ele. Fechou o livro e ficou com ele entre as mãos, pensativo. Helena, que observava de longe, disse apenas: talvez Deus tenha colocado esse livro aqui justamente hoje, por algum motivo. Ele não respondeu, mas naquela noite em silêncio começou a leitura. Não sabia, mas aquele era o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo. Elias ainda não sabia que era maior do que imaginava, mas estava prestes a descobrir. Elias não dormiu naquela noite. Leu as primeiras páginas do livro com os olhos arregalados de quem reencontra um velho conhecido esquecido no tempo. Algo dentro dele começava a se agitar. Aquelas palavras, tão diretas, tão firmes, batiam diferente. Era como se o autor estivesse conversando com sua alma, dizendo: acorda, você ainda está vivo. No capítulo inicial, Napoleon Hill falava sobre o primeiro princípio, o desejo ardente, não o desejo superficial, aquele que vem e vai, mas um desejo que consome, que não aceita desculpas, que transforma intenção em obsessão positiva, um fogo que não negocia com o medo. Elias fechou o livro com força e ficou em silêncio, sentado à beira da cama. Desejo de quê? Murmurou. Fazia tanto tempo que ele não desejava algo de verdade que nem sabia mais como era. Passara anos vivendo no piloto automático. Mas agora havia um eco novo dentro dele, uma inquietação boa. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Helena, ele quebrou a rotina do silêncio. Você acredita que alguém com 40 anos pode mudar de vida? Perguntou, quase num sussurro. Helena sorriu sem espanto. Acredito, mas só se esse alguém quiser com todo o coração. No fim daquele domingo, Elias decidiu dar uma volta no bairro. Caminhava com os pensamentos borbulhando quando viu algo inusitado.
um senhor muito idoso, sentado num banco de madeira, alimentando passarinhos. Os olhos dele eram serenos, mas havia um brilho intenso, quase impossível de desviar. Sem saber por quê, Elias se aproximou. "Bonita tarde", disse. O velho olhou para ele e respondeu: "Mais bonita quando o coração está acordado." Elias sentiu um arrepio. "Eu encontrei um livro ontem. Tem me feito pensar muito." "Ah, Napoleon Hill", disse o velho, antes mesmo que Elias mencionasse o nome. "Como o senhor, eu conheço aquele livro e posso te ajudar, se você quiser mesmo mudar de vida." Elias, ainda cético, respondeu: "Não sei nem por onde começar." O velho sorriu. "Comece como todos os grandes começaram, com um desejo tão ardente que te impeça de voltar atrás." Naquele momento, o homem estendeu a mão e entregou-lhe um envelope. Dentro havia uma folha simples com uma frase escrita à mão: "Anote hoje com detalhes o que você mais deseja. Leia em voz alta pela manhã e antes de dormir. Reescreva até que sinta verdade no que diz." Era o primeiro desafio. Elias segurou o papel como se segurasse uma chave. A jornada tinha começado. Agora havia uma direção. E dentro dele, uma brasa começava a se transformar em chama. Na manhã seguinte, Elias acordou antes do despertador. O envelope com a tarefa do velho ainda estava sobre a escrivaninha. Ele se sentou, pegou uma caneta e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu imaginar. Escreveu com a mão trêmula: "Quero viver do que amo, quero ser livre do medo, quero prosperar sem me perder de mim." Leu em voz alta 2 vezes. A terceira saiu com mais firmeza. Era estranho ouvir-se desejar novamente. Naquele dia, o capítulo do livro falava sobre o segundo princípio de Napoleon Hill: a fé. Não a fé religiosa apenas, mas a fé como estado mental. Como certeza de que o invisível pode se tornar real quando o coração acredita e a mente coopera, Hill ensinava que a fé é alimentada pela repetição de pensamentos positivos e pela recusa em dialogar com a dúvida. Era como regar uma semente todos os dias até que a raiz invisível finalmente florescesse. Elias lembrou de um provérbio que sua avó dizia quando ele era menino: "Assim como imagina em sua alma, assim ele é." Provérbios 23, 7. Era isso. O que ele pensava de si era o que ele vivia. E por anos ele havia se visto pequeno, medíocre e irrelevante. Mas agora algo começava a mudar. No fim da tarde encontrou novamente o velho sentado no mesmo banco. "E então, desejou de verdade?" perguntou o senhor, sem olhar para ele. "Sim, e escrevi, e li em voz alta." Elias hesitou. "Mas e se nada mudar?" O velho sorriu com os olhos. "Fé, Elias, não é acreditar depois que as coisas acontecem, é acreditar antes, mesmo sem ver. Fé é agir como se já fosse real." Elias abaixou a cabeça. Sentia vergonha por sua insegurança. O velho, com delicadeza, tocou seu ombro. "Amanhã vou te ensinar sobre o poder da mente, mas hoje apenas continue regando o que começou a plantar. Leia sua declaração todos os dias e vigie os pensamentos que tenta repetir." Elias agradeceu. E pela primeira vez, ao voltar para casa, sentiu que o céu parecia um pouco mais claro. Ainda não tinha respostas, mas tinha algo melhor: uma aliança com a fé. Naquela semana, Elias começou a perceber algo novo. Seus pensamentos estavam mais ruidosos. Não o mundo externo, mas o diálogo dentro da própria mente. Cada vez que repetia sua declaração de desejo em voz alta, surgia uma voz silenciosa que sussurrava: "Você está velho demais para isso. Não tem dinheiro nem contatos. Já tentou antes e não deu certo." Ele começou a se sentir dividido. Era como se 2 vozes vivessem dentro dele. Uma o encorajava, a outra o sabotava.
No encontro com o velho, Elias não escondeu seu desconforto. Parece que, quanto mais tento acreditar, mais minha mente me derruba. O Senhor misterioso apenas assentiu, como quem já ouvira aquilo centenas de vezes. É porque você ainda não entendeu que a mente é um campo de batalha, e você precisa se tornar o guardião da sua... O velho, então, falou sobre o terceiro princípio do livro, a autossugestão. Napoleon Hill ensina que nossos pensamentos são moldados pelas palavras que escolhemos repetir para nós mesmos. A autossugestão é o elo entre o desejo e sua realização. Em outras palavras, sua mente acredita naquilo que você insiste em afirmar, seja verdade ou não. Comece a dizer a si mesmo o que deseja acreditar, disse o velho, mesmo que pareça mentira no início. E se parecer ridículo? Questionou Elias. Então é porque você passou tempo demais acreditando no oposto. Naquela noite, Elias escreveu 5 afirmações positivas ligadas ao seu desejo. Lembrou do provérbio: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Ele decidiu que sua língua seria ponte de vida. Repetiu cada frase olhando nos próprios olhos no espelho quebrado. Foi desconfortável no início, quase cômico, mas algo dentro dele se firmava, como uma raiz encontrando terra boa. A partir dali, decidiu que não apenas alimentaria o desejo com fé, mas protegeria a mente como quem vigia um jardim, arrancando ervas daninhas, plantando boas sementes, porque a mente, ele descobriu, acredita na voz que você mais repete. O tempo começou a passar. Elias manteve seu ritual. Acordava cedo, lia sua declaração de desejo em voz alta, escrevia suas afirmações e buscava vigiar seus pensamentos com mais consciência. Mas a vida, do lado de fora, não mudou tão rápido quanto ele esperava. A rotina do trabalho continuava a mesma, as contas continuavam chegando, e a antiga sensação de fracasso ainda rondava seus ombros em alguns dias. Em uma tarde particularmente difícil, sentou-se no banco e desabafou com o velho. Eu tenho feito tudo, leio, oro, afirmo, mas nada acontece. Parece que estou parado no mesmo lugar. O velho ouviu em silêncio. Depois retirou de um bolso interno do paletó um pequeno papel, amarelado pelo tempo. Nele estava escrito: a maioria das pessoas desiste quando está a um passo do ouro. Napoleon Hill. O quinto princípio do livro, disse o velho com um olhar firme, é a persistência. E a persistência não é glamurosa. Ela é cansada, repetitiva e por vezes ingrata, até que funciona. Elias suspirou, ainda aflito. E se eu estiver insistindo em algo que nunca vai acontecer? O velho não respondeu de imediato. Pegou um pequeno vaso com uma semente plantada e disse: esta flor ficou semanas no escuro antes de romper a terra. Mas ela já estava crescendo, mesmo quando nada se via. Elias compreendeu. A fé verdadeira não é medida pela emoção, mas pela continuidade da ação. Lembrou do provérbio: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. E foi assim que ele decidiu permanecer, persistir mesmo nos dias em que não sentia vontade, persistir mesmo quando a dúvida gritava, persistir porque sabia que algo invisível já estava em movimento e que a única ponte entre o invisível e o visível era sua constância. E foi nesse capítulo de sua vida que Elias começou a mudar por dentro, mesmo que ninguém percebesse por fora. O velho apareceu com um novo desafio. Elias, tudo o que você está fazendo é valioso, mas agora chegou o momento de clareza. Clareza? Sim, você tem o desejo, mas precisa transformá-lo em um propósito definido, uma direção, um porquê tão claro que nem a tempestade consiga apagar. Napoleon Hill afirmava que um propósito definido aliado a um plano claro é o ponto de partida de toda a realização. Sem isso, a energia se dispersa. Com isso, ela se concentra.
O velho então propôs: quero que você escreva em detalhes qual é o seu propósito de vida. Não apenas o que você quer, mas por que quer. E como sua vida vai impactar outras pessoas quando você alcançar isso. Elias levou a tarefa a sério. Durante dias, refletiu, orou, vasculhou dentro de si os motivos que realmente importavam. Não queria apenas riqueza, queria liberdade, tempo com a família, servir com seus dons. Queria, no fundo, sentir que sua vida tinha valor. Lembrou do provérbio: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Escreveu com emoção, com lágrimas nos olhos, e percebeu que quando o propósito é claro, a coragem vem junto, porque quem tem um porquê forte aguenta qualquer como. O velho leu em silêncio o que Elias havia escrito. Depois apenas disse: agora você está pronto para o próximo passo. Qual? Perguntou Elias. Agir. Mas antes da ação, vinha o mapa. E o mapa nasceria do propósito. Naquela noite, Elias guardou o papel com seu propósito como quem protege um tesouro. E pela primeira vez, sentiu que a vida não era só sobrevivência. Ela podia ter direção. Com o propósito escrito e o coração mais firme, Elias estava pronto para sair da intenção e entrar na ação. No encontro daquela semana, o velho o esperava com um caderno novo nas mãos. Aqui começa o seu plano, disse entregando o caderno. Toda fé precisa se tornar movimento, toda ideia precisa de estrutura. Elias abriu o caderno com reverência. O capítulo do livro naquela semana abordava o 6º princípio de Napoleon Hill, o plano organizado. Uma meta sem um plano é apenas um desejo, dizia Hill. O velho então explicou: pegue o seu propósito e o divida em partes menores. Escreva o que pode fazer hoje, com o que tem, do jeito que pode. Você não precisa saber o passo 20, mas precisa dar o primeiro. Elias começou hesitante. E se meu plano não funcionar? O velho respondeu com um sorriso calmo. Então você muda o plano, mas nunca muda o propósito. Elias passou dias rascunhando ideias, começou a estudar sobre outras possibilidades de trabalho, sobre como transformar suas habilidades em serviço. Começou a assistir palestras, anotar contatos, pesquisar soluções. Era tudo ainda muito simples, mas ele estava em movimento. E quanto mais agia, mais fé sentia. E quanto mais fé sentia, mais agia. Um ciclo de crescimento havia começado. Lembrou do provérbio: os planos bem elaborados levam à fartura, o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. O plano de Elias ainda não tinha forma perfeita, mas tinha alma, tinha direção e, acima de tudo, tinha verdade, porque quando o coração está alinhado com o céu, até os passos incertos conduzem ao destino certo. A essa altura, Elias já havia cultivado um desejo ardente, firmado sua fé, escrito seu propósito e desenhado um plano. Mas havia algo que ainda faltava. No encontro daquela tarde, o velho não o esperava no banco de sempre. Em vez disso, havia deixado um bilhete colado à madeira. Nenhuma grande conquista é feita sozinha. Hoje, observe quem está ao seu redor. Elias guardou o bilhete no bolso e, durante o dia, começou a prestar atenção. Colegas de trabalho reclamavam de tudo, riam dos seus novos hábitos, faziam piadas quando o viam anotando ideias em seu caderno. A ficha caiu. Ele estava cercado de pessoas que haviam se conformado com uma vida rasa e que, mesmo sem perceber, o empurravam de volta para a mediocridade. Na leitura do dia, Napoleon Hill falava do princípio do Mastermind. Um grupo de apoio com harmonia e propósito comum é capaz de multiplicar forças. Elias entendeu. Ele precisava de novas vozes em volta. Vozes que o lembrassem de quem ele estava se tornando, não de quem ele havia sido. Naquela noite, buscou conteúdos inspiradores, comunidades online,
vídeos, pessoas que compartilhassem sonhos e fé. Lembrou do provérbio: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Provérbios 13:20. No dia seguinte, ao retornar ao banco, encontrou o velho novamente. Aprendeu a lição? Ele perguntou. Elias apenas assentiu. Aprendi que o invisível que nos cerca é tão importante quanto o visível. E é por isso, disse o velho, que agora você deve montar o seu círculo invisível. Pessoas que talvez você nunca conheça pessoalmente, mas que todos os dias alimentarão sua fé, seu propósito, sua mentalidade. Era mais do que companhia, era aliança. E ali Elias entendeu: ninguém vence sozinho. Os dias estavam mais claros dentro de Elias, mas isso não significava que as circunstâncias haviam mudado de forma mágica. O trabalho continuava exigente. As contas ainda batiam à porta. Mas agora havia uma diferença. Elias não era mais o mesmo homem. Havia dentro dele uma luz que não se apagava por fora. Até que numa manhã de segunda-feira, seu gerente anunciou cortes na equipe. Elias foi um dos primeiros a ser dispensado. Naquele instante, um frio percorreu sua espinha. O mundo voltou a girar devagar. As mãos suaram, o coração apertou. Ao chegar em casa, trancou-se no quarto. Sentou-se no chão. O velho livro estava na cabeceira. Foi tudo em vão? Pensou. Mais tarde, naquele mesmo dia, encontrou o velho esperando por ele. E como sempre, sem alarde, ele disse: agora você vive sua prova invisível. Prova? Perguntou Elias. Sim, todo propósito verdadeiro será testado, toda fé será medida. É aqui que a maioria desiste. No livro, Elias releu o capítulo sobre o poder da decisão e da persistência contínua. Hill dizia que muitos fracassam porque, diante da primeira grande resistência, duvidam do próprio chamado. Mas o que Elias sentia agora não era desistência. Era fogo. Voltou para casa e, em vez de lamentar, escreveu: esse é o empurrão que eu precisava. Lembrou do provérbio: ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Provérbios 24:16. Elias então fez o que poucos fariam. Pegou seu caderno de planos e começou a agir. Mandou e-mails, gravou vídeos simples, ofereceu ajuda em grupos, ligou para contatos antigos. Era como se o universo inteiro estivesse esperando esse seu passo. E a resposta veio mais rápido do que esperava. 2 propostas, 2 convites para usar seus talentos, fora da repartição. Pagamentos menores, sim, mas liberdade maior. Naquele dia, Elias entendeu: o teste não vem para te derrotar, vem para te confirmar. As semanas seguintes foram as mais desafiadoras e as mais vivas da vida de Elias. Agora, sem o emprego fixo, ele acordava todos os dias com uma mistura de medo e empolgação. Mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se vivo. Sentia-se dono do próprio destino. Ele passou a trabalhar em casa, oferecendo consultorias simples nas áreas em que era especialista. Aos poucos, foi organizando seus conhecimentos, transformando tudo em conteúdo, propostas e serviços reais. Era tudo pequeno, mas verdadeiro. Num domingo ensolarado, caminhando pelo parque onde conheceu o velho, Elias sentou-se no banco. Pela primeira vez, o senhor não estava lá. Apenas um novo bilhete deixado preso sob uma pedra. A liberdade exige responsabilidade. Agora você é capitão do seu próprio barco. Continue navegando. No livro, Hill dizia que o verdadeiro sucesso não é só riqueza, mas autodomínio, propósito, crescimento constante e serviço ao próximo. Elias lembrou de quantas vezes havia olhado para a vida como um fardo. Agora via tudo como oportunidade, até os erros. Naquela semana, teve sua primeira grande cliente, uma mulher que disse ter se emocionado com um texto seu publicado num blog. Foi seu primeiro pagamento significativo, mas mais que o dinheiro, o que lhe pagaram foi validação.
você pode viver do que nasceu para ser. Elias chamou Helena para um jantar simples em casa. Vela acesa, comida feita com carinho. Segurou suas mãos e disse: "Obrigado por ter acreditado quando nem eu acreditava." Helena respondeu com os olhos úmidos: "Eu sempre soube, só estava esperando você se lembrar." Lembrou então do provérbio: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Provérbios 16, 9. E naquela noite, ao deitar-se, Elias escreveu no topo do caderno: Capítulo 10. O recomeço não é o fim da linha, é o ponto em que a liberdade começa a ter gosto. Elias passou a viver com menos certezas e mais sentido. Seu caderno de planos estava agora repleto de anotações, ideias e conquistas. Ele não era mais aquele homem de antes, não por fora, mas por dentro. Sua mente, que antes era prisão, agora era jardim. E foi nesse novo tempo que algo inesperado aconteceu. Um antigo colega da repartição o procurou. Estava angustiado, cansado, sentindo que sua vida havia perdido o brilho, exatamente como Elias se sentia meses atrás. "Vi seus posts, sua mudança", ele disse. "Como você fez?" Elias sorriu, não com superioridade, mas com compaixão. Ele se viu naquele homem. "Eu comecei por aqui", respondeu, entregando-lhe uma cópia do livro de Napoleon Hill, com uma dedicatória escrita à mão: "Você é maior do que imagina." Hill ensinava: a melhor maneira de se tornar rico é ajudar outras pessoas a se tornarem. Mas Elias entendeu que isso não valia apenas para finanças. Valia para a consciência, para a fé, para a coragem. Lembrou-se do provérbio: "A alma generosa prosperará. Quem dá a outros, a si mesmo se enriquece." Provérbios 11, 25. Naquela noite, enquanto escrevia em seu diário, Elias anotou: "Hoje deixei de ser apenas aprendiz. Hoje comecei a ser ponte." O velho senhor não apareceu mais no parque, mas dentro de Elias, suas palavras estavam vivas, porque o verdadeiro mestre não deixa dependência, ele deixa legado. Elias agora sabia. O último estágio da transformação é o transbordo. Quando você para de buscar só por si e começa a desejar que outros também se lembrem de quem são. Era uma manhã clara quando Elias, sentado na varanda com uma xícara de café, folheou o velho livro uma última vez. As páginas já marcadas, sublinhadas, dobradas. Ele conhecia cada parágrafo, cada ensinamento. Mas agora, algo estava diferente. Ele já não precisava mais do livro como antes, porque o livro havia se tornado parte dele. Ao fechar as páginas, sentiu um silêncio bom. Um tipo de silêncio que só existe quando o coração está em paz. Toda a sua trajetória, o cansaço, o encontro com o velho, os princípios de Napoleon Hill, os provérbios, as quedas, os testes, a fé, tudo fazia parte de algo maior. Um reencontro com quem ele sempre foi. Naquela tarde, decidiu escrever sua própria história. Não em um caderno de planos, mas em um livro. Chamou-o de "Você é maior do que imagina." Porque ele sabia que existiam outros Elias por aí. Homens e mulheres que acordam todo dia acreditando que seus melhores dias ficaram para trás. Que pensam estar velhos demais, sem propósito demais, cansados demais. E para todos eles, ele queria dizer: não importa onde você esteja, existe uma força adormecida aí dentro. Ela só está esperando você se lembrar de quem é. Ao finalizar o primeiro capítulo do seu livro, escreveu com lágrimas nos olhos: aos que um dia se esqueceram de si, o vento não é seu inimigo, ele é o instrumento que Deus usa para te ensinar a voar. E enquanto o sol se despedia no horizonte, Elias sorriu. Não havia mais vazio, não havia mais pressa. A vida era dele, finalmente. E ele sabia, o verdadeiro sucesso era ter se reencontrado.
Curtiu esse conteúdo? Então comente aqui embaixo o que mais te tocou. Escreve mentalize se você está com a mente alinhada e o coração decidido. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembra, você não transforma só a sua vida quando muda de mentalidade. Você se torna luz no caminho de alguém. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tenha fé, mentalize, acredite e se mova.